Vamos ler a Bíblia. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que gentios são todos aqueles que não são judeus. Todas as nações não são da casa de Israel. E com isto concordaram as palavras dos profetas, como está escrito. Então, já havia sido profetizado que seria assim. Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Abra-nos o entendimento e abençoe os nossos corações para de bom grado recebermos a Tua palavra. Que ela promova cura, que ela promova salvação, solução de problemas, preenchimento do Espírito Santo, consolo nas nossas almas e preparação para a Tua vinda, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Assentai-vos, irmãos. Eu falei nos nossos últimos cultos aqui sobre a grande expectativa do mundo com relação às eleições nos Estados Unidos. E terça-feira saímos assim, eu tinha acompanhado alguns noticiários, algumas pesquisas, como todos os americanos fizeram por lá, também acompanhei por aqui esses relatórios, porque me interessa o assunto. Interessa para o mundo todo. E então, quando cheguei depois do culto, já soube, quando cheguei em casa, que a mulher, a Hillary, estava perdendo, o que era uma coisa que ninguém esperava, e como de fato perdeu. Perdeu as eleições e teve um irmão bem interessante que me mandou um parágrafo da mensagem da Era de Laodiceia, dizendo: o irmão Branham teve uma visão de uma mulher bonita, esta era uma velha. E aí ele riu, né? Mas, deixa eu dizer uma coisa, pode ser bastante interessante. Se vocês acompanham, eu disse no culto de terça-feira aqui, que um profeta, ele não vem discutir pontinhos doutrinários, sabe, bater cabeça com religião, com teólogos, sabe, dizer, aqui eu posso provar, eu vou falar e você vai ver. Não. Se você nota, a missão de um profeta na Bíblia, ela é de uma amplitude muito grande. Ela não se prende a briguinhas doutrinárias. Ela é uma visão para dirigir o mundo no momento em que ele está vivendo. Foi assim com Moisés, foi assim com Noé. Noé não veio discutir Bíblia, até porque não tinha sido escrita, mas discutir alguma coisa com o povo. Ele veio como mensageiro, pregou sua mensagem, quem creu, entrou, quem não creu, se perdeu. Quando Moisés chegou, ele não veio também puxar ponta com o povo, ou discutir com o faraó e dizer, olha, Deus me deu esta comissão, vou fazer. Não. Ele tinha sido colocado ali, é só ler a Bíblia. É só ler a Bíblia. Eu te porei por Deus sobre faraó.
É só ler Êxodo capítulo 7. Você vai ver que a posição é muito mais ampla do que esse nhenhenhenzinho, essa conversinha, essa briguinha que todas as religiões promovem. A missão de um profeta, ela é de uma amplitude muito grande. Quando ele veio e se colocou ali, como Deus disse, porque a nossa tradução aqui da nossa Bíblia de português diz, Deus, te colocarei sobre Deus, como Deus sobre Faraó. Se você pegar no original, no hebraico, está, eu te colocarei como Elohim. Ele era a representação do Deus invisível, materializada num homem, a ponto daquele quadro apontar para o Senhor Jesus, conforme o próprio Moisés descreve no capítulo 18 do livro de Deuteronômio. O Senhor levantará um profeta semelhante a mim, falando de Cristo, que é o profeta de todas as nações. Então não é questão de nhenhenhen, de briguinha religiosa, a ponto do irmão Branham dizer, Deus não discute, nem tampouco seus filhos. E nós não estamos para discutir ponto de vista doutrinário ou religioso. Nós temos e cremos numa mensagem. Uma mensagem profética. E sendo assim, você verá que Moisés, ele veio e ele falou com Faraó, o Egito, querendo ou não, se submeteu a ele, a nação toda. E quando saiu, todas as nações pelo caminho tiveram que abrir caminho, porque ele era a representação de Deus andando com o seu povo. Até chegar à terra de Canaã, onde havia muitas nações que habitavam aquela terra e elas estavam debaixo do contexto profético e desta visão de que um povo saiu do Egito para possuir uma terra de promessa. Isso independente se quer ou se não quer, se aceita ou não aceita. Ele não vem, sabe, pedir, me aceite, me aceite. Não, não. Ele vem com uma mensagem. Aqueles que creem são beneficiados e quem não crê vão se perdendo. Então, isto é assim, se você olha na Bíblia, todos os profetas foram assim. Eu falei de Moisés, você pode pegar Isaías, que serve a 4 reis. Você pode pegar Jeremias, suas profecias se destinam aos assírios, aos babilônicos, e ele próprio termina vivendo, inclusive, lá no Egito, porque houve também a manifestação dos egípcios, e você vê que aquele profeta estava ali, sabe, representando Deus, porque você pode pegar o primeiro capítulo do livro de Jeremias, e Deus disse, eu te levantei e te dei por profeta às nações. Então não é uma questão de ser um profeta de um grupo religioso. Ele é profeta de Deus para o momento. E as próprias nações vão se submetendo. Você vê que esta é a maneira como Deus agiu. Deus agiu com Elias da mesma maneira. Levantou Elias e disse para Elias, você volta, unge Eliseu e profeta em teu lugar, a Jeú, rei sobre Israel, e a Azael, rei sobre a Síria. É só Deus dava destino e dá destino às nações. E se você ler o profeta Daniel, vamos ler isso? Capítulo 3. Eu gosto dessa escritura, como gosto de todas as escrituras. 3, Daniel capítulo 3, eu não marquei aqui, mas já eu encontro. Louvado seja Deus. Capítulo 3, eu acho que é o verso, capítulo 4, desculpem, capítulo 4, verso 17. Capítulo 4, verso 17. Você veja o que é
o que é que nós temos na mão e no que é que estamos crendo. Nós não estamos aqui na cidade de João Pessoa ou no Brasil para discutir nhenhenhé com ninguém. Nós precisamos de levantar a cabeça, de entender o que é falso profeta e o que é verdadeiro profeta. E o que é que nós estamos fazendo com a Bíblia na mão. Amém? Eis a sentença. É por decreto dos vigiadores esta ordem, por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, e até ao mais baixo dos homens constitui sobre eles. Este é o Deus que nós servimos. Ele quer que saibam isto. Eu sei que a política é um instrumento de Satanás. Eu quero dizer para você entender a baixaria de uma política de brigas, de mentiras, de dinheiros desviados, como você sabe que acontece no Brasil. Então preste atenção que um cristão nunca será político. Nunca. Nunca um cristão será político. Cristão é representante de Cristo e não de política. Amém? Mas tem uma coisa que eu quero dizer para você. Política é do diabo, mas o diabo, ele é e tem que se submeter a Deus. Então eu quero dizer que ele é um servo de Deus. Ele trabalha para que a vontade de Deus se cumpra. Deus não faz serviço sujo. Deus não desce nas baixarias. Mas tem um empregado para fazer, que é o diabo. Porque o camarada é sujo, fedorento, briguento, encrenquento, ele diz, vai fazer serviço, nojento. Pode pegar lá na Bíblia, que quando do reinado de Acabe, Deus queria fazer com que a palavra que ele houvera falado através de Elias se cumprisse na vida de Acabe, Deus fez uma assembleia no céu, reuniu com seus anjos e disse, quem irá e induzirá Acabe para que caia em Ramote de Gileade. Olha, Ramote de Gileade era uma terra que pertencia a Israel, que estava sob o domínio dos assírios. Mas era de posse de Israel, pertencia originalmente a eles. Então você vê que a intervenção de Deus em assuntos dessa natureza. Mas quem é que vai? Mas Deus tinha falado através de Elias que o sangue de Nabote, onde o sangue de Nabote tinha caído, os cães iam lamber o sangue de Acabe. E onde o sangue de Acabe ia ser lambido pelos cães, os cachorros iam comer a carne de Jezabel. Agora, como é que esta profecia vai se cumprir? Como é que isto vai ser trabalhado para levar aqui? Então Deus se reúne, Deus é santo. Vamos dizer, Deus é santo? Como é que Deus vai fazer isto acontecer quando Acabe era um imundo? Tinha transformado Israel por causa de uma mulher num centro de paganismo. Levado o culto a Baal e o culto de Astarte para dentro da adoração. Então, Deus tem os seus métodos e os seus caminhos por onde Ele vai passar para que as Escrituras, para aquilo que Ele falou, se cumpra. Enquanto Deus falava, quem irá por nós? Como é que vamos fazer com que Acabe vá a Ramote de Gileade? Leia a sua Bíblia. E subiu um espírito, olha, não desceu, subiu. Veio das partes inferiores. Se colocou de joelhos diante de Deus e de seus anjos e disse, eu irei. E disse, como é que você vai enganar? Ele disse, eu serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas. Mentira de Deus ou é do diabo? Hein? Se você acha que um espírito de Deus levaria as pessoas à mentira, não. Mas Deus deu a permissão, vá. Então aquele sujo, mentiroso, ia entrar nos profetas
de Acabe para que fizessem profecias mentirosas, para que o povo acreditasse, para que o próprio Acabe cresce e fosse para a batalha e lá se cumprisse o que Elias falou. E você vê como a Escritura se cumpre numa simplicidade. Um soldado, tem nas duas traduções da Bíblia, um soldado pega assim, ó, sem maldade no seu arco, ó, e puxa o arco e solta uma flecha, não estava mirando, não estava pleiteando matar ninguém, simplesmente pôs uma flecha e soltou, ela viajou e entrou entre, sei lá, os lugarzinhos da couraça que o rei vestia, e tinha os lugarzinhos para respiração, para ventilação, entrou exatamente numa brechinha daquela. Então você preste atenção que são setas teleguiadas. Elas encontram o endereço certo, e a palavra de Deus é assim, ela encontra o endereço certo. Um eleito pode estar no mais profundo do pecado e o diabo ter dito, ele nunca escapará das minhas mãos, mas quando a palavra de Deus é falada, ela vai lá e busca ele naquela condição. Louvado seja o nome do Senhor. Como também, é só ler as Escrituras, o apóstolo São Paulo diz, quando se rejeita a verdade, Deus envia um espírito do erro, para que creiam na mentira e não se salvem. Veja, essas são escrituras que nós precisamos aprender a entender o que é o Deus da Bíblia, amém? Então aqui ele tem esses camaradas, esses espíritos que estão sujeitos, porque você precisa entender que todos os espíritos estão sujeitos a Deus. Não pensa que o diabo se rebelou e ele não está sujeito, não. Quem tem as rédeas na mão é o Senhor nosso Deus. Quando Deus disse sai, ele tem que sair. Quando Deus disse vai e faça, ele vai e faz. Vocês estão me entendendo? É assim, nada acontece. Eu queria ver se o diabo conseguiria tocar na vida de Jó. Conseguia? Deus falou, pode ir. Ele incitou a Deus. E Deus falou, não, eu confio nele, pode ir lá e fazer. Então, isso é o que eu quero mostrar para você, que Deus sabe. Deus tem o controle e Deus tem os seus planos. Não há nada que Deus vá planejar. Tudo está programado. Você não precisa pensar que vai ter alguma coisa que será feita de arranjo de última hora, que, sabe, assim, ocasionalmente deu certo. Não. Tudo está programado, tudo está dentro da mais perfeita ordem. Então, voltando aqui ao nosso assunto, depois de ter lido mais esta escritura, eu quero falar que este tempo em que nós vivemos é um tempo em que profeticamente duas coisas acontecem paralelamente. Primeiro, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. O propósito de Deus é assim, ó, tomar dentre todos os povos, línguas, tribos e nações, um povo para o seu nome. Em outras palavras, eu quero dizer bem claro assim, ó, não é decisão de ninguém, é uma decisão dele. Não foi vós que me escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. O nome daqueles que serão parte desta família, entre todas as tribos, línguas, povos e nações, essas pessoas estão no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Então não é questão de, sabe, não, e é assim, Deus antecipadamente viu ano, mês, lugar aonde você haveria de nascer, crescer, aonde você tomaria a sua decisão. Nada disso está encoberto. Nada disso. Como também Deus sabe quem é, quem será, quem estará no governo de cada nação do mundo.
quando todas as coisas encaminharem para que estas profecias da Bíblia venham a cumprimento. Tudo está determinado. Existe, por escolha, por determinação de Deus, certas pessoas nascem para aquele determinado propósito. Vou dar alguns exemplos para vocês. Você não pensa que Datã, Coré e Abirão foram contradição, porque naquele momento surgiu um problema e eles então, de alguma maneira, pensaram em ser contrários a Moisés. Não, estavam escritos para esse propósito. Estavam escritos. Você não pensa que Judas fez o que fez porque apenas ele quis fazer? Não. Você pega as Escrituras, o próprio Davi, já há muitos e muitos séculos antes que aquilo viesse a acontecer, já havia dito que ele estaria naquela condição, que ele deixaria o bispado, que ele daria lugar a outro, que ele se arrebentaria e que Satanás estaria sobre a sua direita, ou seja, ele estaria sob o poder dos demônios. Então são coisas que estão prescritas para isso. Você entende, e penso que você entende. Por exemplo, há algumas nações que estão assim, abertamente citadas na Bíblia entre os gentios, e eu quero chamar agora a sua atenção que para estes eventos modernos hoje estão predestinadas para viverem e para serem o que são. Para serem o que são. Por exemplo, os Estados Unidos da América têm um papel por escolha divina, porque as coisas não acontecem por acaso. Se você notar, em Apocalipse capítulo 13 de Apocalipse, a segunda besta que sai da terra, besta na Bíblia é um poder. Todo animal na Bíblia representa um poder. A segunda besta que surgiu da terra, ela conduzia, ela tinha sua característica, ela falava como um cordeiro, mas quando falava a sua voz era como o dragão. Então este é o surgimento, não é assim, não foi assim. Não, os Estados Unidos teve o propósito de ser a maior nação, a mais poderosa nação do mundo. Não, negativo. Deus predestinou. Deus preordenou que eles nascessem para aquilo. Nasceram, fugindo de uma perseguição religiosa da Inglaterra, atravessaram a Mancha, o Canal da Mancha, vieram para os Estados Unidos, padeceram, sofreram, vieram, ali começaram uma vida sofrida, difícil, mas estavam predestinadas. E nasce com uma vozinha de cordeiro, aparece até 2 chifrinhos. Só que na Bíblia, quem conhece a representação da linguagem bíblica, a figuração bíblica, sabe que esses chifres representam poderes. E esses 2 chifrinhos que nasceram deste animal eram um poder civil e religioso. Simplesmente nasceu ali daquela maneira, mas você vê que finalmente ela se postula como dragão. Por que todas as nações do mundo estavam acompanhando a eleição dos Estados Unidos? Por quê? Porque quando ele fala, porque é a maior potência, porque comercialmente falando é importante, mas porque as decisões dos Estados Unidos influenciam as nações. E a gente não pode esconder, não se pode esconder que a maior parte do evangelismo mundial foi feito pela América. Da América saiu tudo que não presta, mas saiu coisa boa também, porque ela tem um papel representativo dentro das Escrituras. É impressionante. Sempre apoiou Israel. Sempre. E esta Bíblia não falha. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem.
Haja paz na porta daqueles que te amam. Você está me entendendo? Então o povo de Israel é um povo que, se você não entendê-los na Bíblia, você tem ódio dos judeus. E há um grupo de judeus que são ladrões. São ladrões. Mas há um grupo de judeus, sabe, que Deus ama. Que Deus escolheu. E você nunca pode pensar diferente. A chuva cai sobre bons e sobre maus. E os maus sempre se beneficiam dos bons. Você pega uma lavoura, plante trigo. Vai nascer o joio, ou vai nascer carrapicho, ou vai nascer uma praga ali. Se o sol estiver quente, torrando tudo, o trigo vai murchar, ficar com o seu pendão caído, arriscar o fruto. Ele está sofrendo com aquele calor, mas quando vem a chuva, o trigo levanta a sua cabeça, balança o seu pendão e diz: louvado seja o nome do Senhor. Mas o joio também estava sofrendo, estava lá embaixo, e quando a chuva cai, ele também tem seu avivamento. Ele também se levanta. Ele também diz: que coisa boa, olha aqui, ó. Então, por causa dos bons, os maus são abençoados. Você está me entendendo? Eu quero tomar isto para você ver. Aqui está a escritura. Pedro disse, estou falando, Tiago disse, referindo-se a Pedro, que Pedro levantou e disse: Deus abriu a porta para os gentios através de mim. Porque este é um tempo que Deus vai tomar entre os gentios um povo para o seu nome. Aqui estava Tiago falando: mas depois destes dias levantarei o tabernáculo de Davi que está caído. Então há uma profecia para um tempo para os gentios. E quando nós falamos no tempo dos gentios, olhando biblicamente, o tempo dos gentios começa com a deportação para a Babilônia. Tempo dos gentios é um período político, em que Israel se submeteu às nações, caiu sob o domínio dos babilônios na época do reinado de Joaquim e sobre o comando de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Eles estavam e foram levados para lá, foram massacrados, o templo foi queimado, foi destruído. E você olha como Deus trabalha. Mas se você pegar as escrituras, você vai ver no livro de Esdras que quando Ciro sobe para ser rei, que já era um persa, então Deus moveu o coração de Ciro, rei da Pérsia, para fazer com que a profecia dada por Jeremias no capítulo 25 viesse a se cumprir, que era para que Israel voltasse para a sua terra para reconstruir o templo que havia sido queimado, e assim foi concedido uma carta de liberação para que eles voltassem sob o comando de Esdras e de Neemias, e você vai ver do grande edificador Zorobabel, que tem o prumo na mão para restaurar os muros, para reconstruir os muros, para fechar as fendas, para reedificar o templo, e começa a reedificar o templo exatamente pelo altar. O altar precisa ser restaurado primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Foi assim que aconteceu. Então você vai ver que Deus não trabalha apenas numa linha, mas Ele próprio mexeu lá no coração, mas mexeu também no coração de Nabucodonosor para destruir. Mexeu no coração de Ciro para trazer de volta. Reedificaram. Daqui um pouquinho você vai ver que o povo se demanda e novamente os gregos vêm e derrubam aquilo.
e faz daquilo assim, ó, aonde se edificara o altar e aonde se sacrificavam os cordeiros, começaram a sacrificar porcos. Porcos! No Antigo Testamento era sinônimo de imundície. Agora você preste atenção. Isto vem se desenrolando. Isto vem se desenrolando. Aí Cristo vem. Cristo vem para quem? Vem para os judeus. Jesus começa seu ministério dizendo: não vá nem aos samaritanos, nem aos gentios, somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. A Bíblia diz: ele veio para os que eram seus. A promessa de Deus, eu quero dizer para você, se você quiser e tiver coragem de dizer, você pode dizer, mas a promessa de Deus, Deus a cumpre, e eu quero dizer: louvado seja o nome do Senhor. Deus prometeu para Abraão que viria de sua semente. Deus prometeu para Davi que viria de sua semente. E ele veio. Veio para quem? Para quem ele houvera prometido. Mas esta é a Bíblia, esta é a Bíblia, esta é a Bíblia, esta é a beleza da Bíblia. É uma pena que as pessoas aprenderam a ler Bíblia como ler historinha. Mas as figuras proféticas da Bíblia já apontava para o quadro que haveria de acontecer. Havia um José, e os irmãos de José iam rejeitar José. É verdade ou não é verdade? É verdade ou não é verdade? Mas rejeitaram José, porque se José continuasse na casa de seu próprio pai, a casa de seu pai, vamos dizer, seria abençoada. Mas Deus queria abençoar a casa do pai e queria abençoar muito mais vidas. Então, através de um caminho todo tortuoso, Deus faz os irmãos pegarem José, vender para o Egito, levar para lá, faz o Potifar mandar acreditar na mulher dele e botar o José na cadeia. Que caminho difícil! Aquilo era simplesmente a ponte, ó, que ligava um extremo ao outro, para que as escrituras viessem a se cumprir. Você precisa de entender que quando vem certas coisas na sua vida, aquelas barreiras, aquelas dificuldades, sabe, não são sinal de derrota, é apenas a ponte para Deus chegar até você. Bendito seja o nome do Senhor. Deus vem a gente através da dificuldade, mas vamos lá. Você vai ver Israel dando problemas, para você entender que aquilo é a ponte, é o caminho. Tem certos abismos que precisam ser transpostos por pontes. E certos indivíduos servem para isso. Certas nações servem para isso. Certos problemas servem para isso. Você acha que... Eu não vou sair do meu tema, não. Seus pregadores é tentado a abandonar. Eu vou segurar aqui. Mas dá vontade de estender para você ver. Olha, vamos voltar no assunto. Então, na verdade, o José foi vendido, passou por tudo aquilo, teve um momento da vida dele que ele achou que ele estava sendo injustiçado. Porque meus irmãos venderam para cá, eu estou aqui, mas eu não estou pagando um preço que eu não mereço, porque na verdade eu fui correto, a mulher do homem aqui era uma vagabunda. Ele falou isso lá em outras palavras. Isso foi ela que, sabe? Você não tem que ficar se justificando. Oi, escuta aqui, será que Deus não conhece a minha vida e a sua? Será que Deus não sabe os propósitos estabelecidos? Não pense que tenha um só indivíduo neste mundo que não esteja cumprindo um papel, ainda que ele não saiba, ele é um figurante. Tem tanta gente boa que vai servir de bucha de canhão.
porque não descobriu qual era a parte dele. Bucha de canhão. Mas que tal? Hein? Que tal pensar? Escuta, eu não sou bucha de canhão. E eu fui escolhido para sentar no trono. Eu fui escolhido foi para reinar. Não importa se para reinar eu tenho que descer, porque é assim. Se você olhar o caminho de Deus, é assim. O caminho para cima é para baixo sempre. Quando Deus vai exaltar alguém, primeiro ele o humilha ao extremo. Você me ouviu? É por isto que eu estou lhe dizendo que a noiva de Jesus Cristo será humilhada e perseguida, e chamada e ridicularizada, e dita de falso, de herege, de anticristo. Pode baixar o nível e dizer o que quiser, mas um dia desse terão que nos ver assentado ao lado dele, como os vencedores desta era. Bendito seja o nome do Eterno. Isto não sou eu, não é você, é a misericórdia de Deus. Aí chama eles. O José foi parar no calabouço, a hora que calou a boca, porque Deus precisava de um tipo, de um varão perfeito. E o varão perfeito é aquele que aprende a refrear a língua, depois que ele calou a boca. Guarde isto, meu irmão. Quem conversa demais dá bom dia a cavalo. Olha, não estou entendendo nada. Está difícil. Estou sofrendo. Quieta. Será que Deus não está vendo? Será que Deus é um injusto? Será que Deus não tem um propósito? Se Deus fosse um irresponsável, mas não é. Quando José se calou, ficou calado, para você ver, olha só o que é Deus. Vai lá na cama do faraó. Vai lá, mandou um anjo, ele trabalhou. Vai lá e dá um sonho para o faraó. O faraó chama adivinho, pode chamar adivinhos, macumbeiros, sei lá, cartomantes, pode chamar, sabe, os entendidos, os sábios, chama tudo, mistura tudo aí, porque vamos chegar no mesmo lugar, não sabem nada. O que aconteceu? Quando não tinha mais jeito, aí o copeiro lembrava, mas eu conheci um lá embaixo. Aonde? Aonde? Lá embaixo. Porque aonde ele ia, eu vou dizer para você, eu vou falar uma coisa para você. Eu preguei hoje falando, o mundo está cheio de igreja. O mundo está cheio de gente que carrega a Bíblia. Ninguém se interessa por ver gente carregar a Bíblia e ver na igreja. O mundo está procurando ver Cristo na sua vida. O que interessa para mim é isto, sabe? É manter um testemunho equilibrado de maneira que as pessoas possam encontrar. Gente, hipócrita, o mundo está cheio. Fingido, o mundo está cheio. Cara de pau, o mundo está cheio. Mas Cristo, as pessoas estão procurando. É só lembrar. Eita, é duro, viu, você ficar num tema, viu, irmão Francisco? Não traz de pregar mesmo. Deixa eu voltar no meu assunto. Eu vou falar hoje é sobre política. Quero falar hoje é sobre nações. Então, o paralelo da Bíblia é esse. É você descer com José
Aí quando José sobe, aí o mundo entra em tribulação. Mas quando José sobe, o mundo está em fartura. Porque haveria 7 anos de vaca gorda. O José promove o armazenamento. Quer crer ou não, Deus falou para o profeta William Branham: armazene alimento. Porque na época de William Branham surgiu um Billy Graham que não surge mais outro no mundo. Um Oral Roberts. Um John Coy. Sei lá, tantos outros pregadores que abalaram o mundo. Homens que expuseram a vida e o evangelho e transitaram como o próprio Billy Graham, que assistiu a quase todos os presidentes dos Estados Unidos durante a sua época. Inclusive até esta mulher que concorreu para o governo agora foi aconselhada por Billy Graham na época do escândalo do marido dela. Passou pela Casa Branca, por Nixon, por Roosevelt, sei lá, por tantos outros. Eu queria que você entendesse que era época de fartura, hoje é uma época de miséria. Se entrou, olha, quem armazenou, mas você vai vendo que nós vamos encolhendo para um tempo miserável. Sabe? Tempo de miséria, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Quando você pensa em tempo de miséria, é um tempo assim. Israel estava 3 anos e 6 meses no governo, na profecia de Elias, que não haveria chuva nem orvalho do céu, segundo a palavra dele. A preocupação dos reis, na época da miséria, era alimentar os cavalos. Não queria saber se o povo ia morrer. Era alimentar os cavalos. Os próprios cavalos, você pega a Bíblia que você vai ver que a preocupação do Acabe era com seus animais, não era com seu povo. E você não pense que tem pregador preocupado com o povo, não. Se a igreja está cheia, ora. Mas que coisa simples e fácil de pregar. Mais simples e fácil de pregar é dizer que Deus ama o povo. Que a graça superabundou onde o pecado abundou. Que coisa fácil de dizer é que você creia e você viva de qualquer maneira, porque Deus e a graça têm uma paciência enorme, e você vai fazendo, e Deus vai perdoando e vai tampando, porque se Deus não fizer isso, Ele perde, não fica ninguém com Ele aqui. No tempo de Elias, Elias pensou que tinha ficado só, porque o povo seguiu, sabe, a religião do Acabe, do momento, que se preocupava apenas com isso. Deus consolou Elias dizendo: eu ainda tenho 7.000 que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Ainda existe uma palavra do Senhor Jesus para seu povo hoje à noite: não temas, ó pequeno rebanho, porque ao Pai agradou dar-vos o reino. Eu sei que a pressão é grande sobre os jovens, sobre as mulheres, sobre os homens. O diabo quer que você seja um cristão relaxado, porque ele sabe muito bem que Deus não aceita nada relaxado. Quando você vê uma religião abrindo as portas e facilitando, você sabe, aquele hipócrita que está querendo cuidar dos cavalos dele. É o reino dele. Deixa eu voltar lá. Presta atenção. Mas esse não era o pensamento de José. Quando a miséria chegou, ele tinha armazenado para abençoar o mundo. Passou os anos de fartura, meus irmãos.
Passou, só se for cego mais cego do que um morcego. Para não entender a condição do tempo presente. Onde é que vai se levantar um pregador no mundo para trazer o povo para viver o padrão da Bíblia? Vai se levantar pessoas que já souberam, como este homem que ganhou as eleições nos Estados Unidos. Ele soube por que ganhou as eleições. Os Estados Unidos fechou um monte de fábricas, uma zona que eles chamam de cinturão do ferrugem, que é uma zona onde existiam as fábricas, as grandes empresas, que fecharam, foram desativadas e o povo ficou desempregado. Ele foi lá e disse: eu vou dar emprego. Ele ganhou as eleições. Sabe onde é que as igrejas se enchem? Deus vai te abençoar. Ó, aqui, ó. E vão se arrebanhando. Mas, não. Por céu, por palavra, pela alma, pela vida eterna. Ha! Meu amigo, pela vida eterna. Alguém quer vida eterna? Porque sabe o que é? Eu estava lendo o Salmo 49, 47, 48, ontem à noite. Eu estava olhando isso. Olha, essa é a condição do mundo. Tudo nesta terra é passageiro. Se você falar eu tenho saúde, é passageira. Se você falar eu tenho vida sexual ativa, é passageiro. Se você falar eu tenho dinheiro, é passageiro. Se você disser eu sou feliz, é passageiro. Tudo é transitório. Nada disto é eterno. Mas a proposta do Evangelho é para a vida eterna. Vida eterna é assim, ó. O mundo não sabe o que é riqueza. Eu gravei um programa para a televisão hoje e disse: pegue o que está no primeiro lugar na Forbes, aí na revista Forbes. Pegue aí o homem mais rico do mundo. Ele não sabe o que é riqueza. Porque a riqueza que ele conhece é essa aqui, é volátil. Ele não leva um centavo no caixão dele. Ele não sabe o que é riqueza. Riqueza tem você. Riqueza tem você, olha. Se você quiser, eu cito a Bíblia para você aqui, que o nosso tesouro está no céu. Ei, ele não sabe o que é saúde, não sabe o que é saúde, vai fracassar um dia, mas nós podemos encher o peito aqui dizendo: nós temos saúde eterna, não há uma doença do outro lado. Nós temos felicidade eterna. Tem alguém que tem coragem de dizer: eu tenho vida eterna? Ora. Então você vê que José foi levantado para beneficiar nações, todos os povos. Então seus irmãos tiveram que rejeitá-lo. E Cristo foi rejeitado para poder se tornar a bênção das nações. Que coisa, que escritura maravilhosa, que a Bíblia diz que ele é o desejado de todas as nações. Viu? Desejado de todas as nações. Todas as nações gemem sem conhecer, sem entender, sem saber de nada, por um presidente, por um rei, por alguém que seja justo, que dê casa, que dê saúde, que dê proteção, que livre dessa barbárie, da morte, do crime, que livre o povo da droga, que levante as famílias, que restaure os lares. Isso é o desejo de todas as nações, é encontrar alguém. E então, sabe o que é que eles encontraram? Encontraram gente agora para cumprimento das Escrituras, para liberar. Eu vi a mulher poderosa da Alemanha dizer para o homem que acabou de ser eleito nos Estados Unidos: estamos juntos, se respeitarmos os princípios. Quais são os princípios?
de gênero, de escolhas de sexo, se tiver assim, de religião, sabe? Você veja que o que eles estão dando para o povo é isso. Não, vão dar liberdade. Ofereça a liberdade, e deram liberdade. Que liberdade, que coisa boa é ter uma liberdade. É aí que virou? Filho matando pai? Hein? Homem casando com homem, mulher com mulher. Vamos dar liberdade. Liberdade até que de certo ponto até restrita, porque há só 5 países no mundo que podem construir, tem o direito de construir a bomba atômica. Só 5. Os outros podem construir, desenvolver átomo, mas para fins pacíficos. Ah, meu amigo, só quero dizer uma coisa para você. Só quero lhe dizer isso. O José foi levantado para alimentar o mundo. Quando Cristo foi rejeitado, morto, e saiu da sepultura, chamou seus discípulos, a quem ele houver escolhido, e disse: salvar os gentios, disse: agora vá por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Você crê? Veja que ele agora abriu. E dali para frente, você precisa ter uma visão. Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus Cristo, a referência mundial que fez a história se dobrar a Ele, a um jovem de 33 anos, fez o mundo se curvar e fazer referência a Ele todos os dias. Fatos antes de Cristo, fatos depois de Cristo. Ele é o centro das atrações. Bendito seja o nome do Senhor. Ele se tornou a bênção das nações. Ele se tornou a bênção para escolher entre todos os povos, línguas, tribos e nações um povo para o seu nome. Amém. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de prosseguir, eu quero dizer uma coisa aqui. Estabelece-se aqui agora. Não é tempo dos gentios. Jesus Cristo disse: Jerusalém será pisada pelos homens até que o tempo dos gentios se complete. Tempo, eu quero que você repita comigo. Tempo dos gentios é um período político. Começou na Babilônia, mas só termina na visão de Daniel, quando uma pedra for cortada sem auxílio de mão na montanha, para esmiuçar a estátua que representa o reino político dos gentios. Começa com Babilônia, cabeça de ouro, os medos e persas com o peito de bronze, e os gregos com o ventre de cobre, de prata, aliás, o peito, e termina com Roma, com ferro misturado com barro. Este é o desenho do tempo dos gentios, o período político, sabe? Que vai se terminar assim. Agora, você quer ver uma coisa triste, viu, doutor Marcos? Você que ama Israel, como eu amo também. Mas ver este homem que foi enterrado agora, esse ex-ministro, primeiro-ministro de Israel, dizer para o Papa Francisco: as Nações Unidas fracassaram. Está na hora de você criar. Mas olha, gente, você criar a nação unida de uma religião. Ou seja, unir as religiões do mundo. Este é um conselho de um judeu a um papa. Porque esta escritura diz que será desse jeito. Se alguém já leu os escritos do profeta William Branham, quando chega diante de uma declaração desta, para. Porque o profeta
lá quando Israel estava nascendo, disse: os judeus ainda farão um pacto com Roma. Nós vamos vendo aí, assim, as coisas começam assim chegar diante de nós e vão acontecendo. Mas deixa eu terminar aqui agora. Então Jesus Cristo estabeleceu o período das Escrituras que é chamado plenitude dos gentios. E Paulo fala sobre ela na carta aos Romanos, capítulo 11. É esta Escritura que Tiago faz menção dela. Que Deus ia tratar com os gentios, mas depois voltaria para reedificar o tabernáculo caído da casa de Israel. Então, primeiro ele tinha que tratar com os gentios. E isso é claro, isso é claríssimo. Vamos voltar na história de José? José abençoou o mundo, mas não se deu a conhecer aos seus irmãos. Seus irmãos vieram a ele, pediram ajuda, pediram socorro. Ele deu, alimentou, fez com que eles trouxessem o Benjamim, o remanescente. Eita, você sabe o que isso significa? Não são os velhos judeus ladrões, não. Estou falando do Benjamim, daquele que veio do mesmo ventre de José. O irmão que ele não conhecia. Eu estou falando dos 144 mil. Daqueles que estão distribuídos nas nações e você nem entende, nem sabe por que eles começaram a voltar em 40 e pouco, sei lá, desde 22 começaram com o Tratado de Belfort, e depois vem e outros tratados até chegar a 48 com o Estado de Israel, e eles voltaram. E a imigração de Israel do ano passado, o crescente número, e eles voltando para a sua terra. E a União Soviética mantinha 180 mil judeus em seus territórios. Precisava cair o muro de Berlim, precisava cair o comunismo da Europa, Deus mexendo com todos os reinos. Precisava da Rússia se desfacelar e abrir suas portas e os judeus pegarem o caminho de volta para Jerusalém. Oh, que coisa maravilhosa! O Benjamim está voltando. O Benjamim está vindo. O José não vai se dar a conhecer até que o Benjamim venha. Ele já conhece seus irmãos, ele sabe que eles estão lá. Eles estão no muro pedindo por misericórdia. Mas o Benjamim, é a hora dele ainda chegar. Então você não entende. Deixa eu voltar agora. Aí vem a política americana. E o Barack Obama assina um tratado com o Irã, inimigo número 1 de Israel, que prometeu até 2027 tirar Israel do mapa. É engraçado que parece que as coisas acontecem por acontecer. Por quê? Que quando o Irã assinou um decreto, assinou um tratado com os Estados Unidos para desenvolver projetos nucleares para fins pacíficos, os Estados Unidos entraram nesta, contra Israel. Sabe quem falou por Israel nesta era? Sabe o nome do homem que governa Israel hoje? É por acaso que se chama Benjamim? Esse homem que tem vindo à ONU para brigar por Israel. E quando eu soube, porque havia uma expectativa grande, o irmão Branham disse que os Estados Unidos terá uma mulher presidente antes da vinda do Senhor. E quando eu soube, a Hillary perdeu, eu disse, não é esta hora. Vem aquele momento assim, de pressão sobre você.
Eu peguei o carro de manhã bem cedo, na quarta-feira, e fui para a praia para correr. Quando eu liguei o carro, e liguei o rádio do carro, como é que chama essa rádio da notícia aí? CBN. Quando eu liguei o rádio do carro na CBN, olha a notícia que eu recebi de primeira mão na quarta-feira de manhã. Disse: o presidente de Israel, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, parabenizou o governo Trump e disse assim, ó, porque o Trump, quando soube da sua vitória, constatadamente vitória, a primeira coisa que ele falou, na madrugada ainda, disse: os meus braços estão agora para proteger a Israel. Sabe o que é isso? O Benjamin ainda está vindo. Não é hora ainda. A gente quer aqui antecipar a hora. Como é que o José, por que o José foi tão duro, prendeu seus irmãos? Por que o José não se dá logo a conhecer? Por que ele tem que atrasar? Por que ele vai fazer o coração do velho sofrer mais e tirar e trazer o Benjamim? Por quê? Porque Cristo ainda está demorando tanto. Eu queria perguntar de verdade aqui: quantos desejariam ir embora daqui mesmo para o céu hoje à noite? Por que ele não vem hoje? Por que, José, você não se dá a conhecer logo? Quero ver o Benjamim. Quero preparar para o Benjamim o melhor lugar na mesa. Que coisa, hein? Hã? O governo de Israel respondeu às palavras do presidente americano: este é um verdadeiro amigo do Estado de Israel. Oh, aquilo me confortou. Sabe o que eu falei, irmã Marli? Sabe o que eu disse naquela hora? E um irmão me escreveu de Brasília e disse: pastor, não foi dessa vez, né? Eu disse: Deus ainda me deu mais um tempo para trabalhar. Vamos esquentar os motores agora. Ei, vamos fazer mais. Ei, vamos preparar nossas vidas. Ei, vamos estar prontos a qualquer momento. Ei, é sinal que o Benjamim ainda não está pronto. É só uma hora. Olha, as escrituras, elas têm que se encaixar perfeitamente. Deus vai fazer as coisas assim, ó. Escute só, existe uma engrenagem profética. Ó, enquanto ela não fizer assim, a roda não faz assim. Ainda está. Vai cair no lugar, viu? Está pertinho já. Eu parei para perguntar assim: o que falta para que as escrituras complete o ciclo? O que falta para cumprimento? Tem alguma coisa que você pode me dizer? Os dias de Sodoma, os dias de Noé, todas as coisas alinhadas, um profeta veio, o alimento foi armazenado, o Benjamim não chegou. Você não pode, o Benjamim não pode morrer. A Hillary trabalhou para o Estado palestino como secretária e trabalharia contra os judeus. Não é hora. Não é hora. Não é hora. Ainda nós estamos avançando no cumprimento das Escrituras. Tem tudo dentro do seu lugar programado. Vocês não precisam se preocupar.
Cada coisa está no seu devido lugar. Eu vou terminar esse assunto, se Deus permitir, no domingo de manhã. Eu já estou em cima da hora, eu vou parar. Porque eu teria que entrar aqui em Roma e eu teria que entrar aqui na Rússia. Eu queria completar o pensamento, mas eu quero dizer a você hoje à noite que coisa boa, preste atenção, não estamos aqui nesta cidade para discutir trindade, batismo. Nós estamos falando que Deus nos deu um profeta para nos orientar a todos os acontecimentos mundiais. O mundo não sabe o que estão vivendo. E eu provo isso para vocês. Eu provo isso para vocês. Não vou provar, não. Vou deixar para domingo. Eu fico coçando a língua, coçando, e dá vontade de você sair fora e explicar. Se eu for explicar isso aqui num só culto, vocês vão passar muito tempo aqui. Eu já vi gente que ficou em pé, outro já coçou a cabeça, outro já espreguiçou. Mas agora nós vamos ficar em pé. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui, olha. Uma coisa eu posso lhe dizer com segurança. O tempo não há mais demora. E vou lhe dizer mais uma coisa, para terminar o culto. Se você achar que Deus é tolo, tolo é você. Se você disser, não, agora eu vou ficar mais tranquilo, porque agora eu sei que ainda não é a hora, porque a healer não entrou. Você vai se embriagar com este mundo. E quando você pensar, você já se foi. Eu vou dizer para você, é hora do sujo ser mais sujo, mas do santo ser mais santo. É hora de arrumar a casa, de preparar a vida. Porque afinal de contas eu termino dizendo, me diga dos senhores que estão aqui, quem é que pode me dizer que tem um amanhã pela frente? Se você morrer hoje à noite e a sua vida não estiver pronta, para onde você vai? Ou você pensa que você vai vir na primeira ressurreição, com a vida torta? É nosso dever estar pronto a qualquer momento. O arrebatamento é um acontecimento coletivo, mas ele pode dizer assim, ô meu filho, vem aqui primeiro. Fica aqui comigo. Assim, mas senhor, falta tão pouco tempo, mas eu quero você aqui comigo. Mas senhor, vai ser alguns minutos só, porque eu estou falando isso, porque se eu perguntar aqui quem é que quer ir, ninguém quer ir de jeito nenhum. Eu quero ir, mas é junto. Estou feliz, viu, gente? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus por tudo que Ele tem feito. Enquanto isso não vem, e o vento sopra seco, a irmã Marilene tem um irmão que está na UTI. Problemas. Irmã Avanise, irmã Marta e irmã Ramatiz, irmão Luciano pede em favor de Valdir Pereira, irmão Denis pedindo por sua família, irmão Paulo, irmã Vicentina, Felipe Gabriel pedindo pelos seus avós, Pedro e Nevinha, oração em favor do irmão Marinaldo, que também
Está num momento de vento seco soprando. Oração em favor de Antônio França. Manuel Batista também quer oração. Jeane Amorim pede por seus pais. Irmão Joaquim agradece pela sua saúde. Dê uma voltinha aqui novamente e tem um agradecimento aqui que eu saltei, que é da irmã Carminha. Está agradecendo por tudo que Deus tem feito. No meio de lágrimas e em meio a sofrimentos, em meio de dores e angústias e problemas, ainda se encontra um grupo de pessoas que pode levantar a mão e dizer obrigado, Senhor. Você para e pergunta, mas obrigado por quê? Porque temos uma esperança de vida eterna. Obrigado por quê? Porque o Senhor tem sido paciente comigo, tem sido misericordioso, tem sido compassivo. De alguma maneira o pão tem chegado à nossa mesa. O vento sopra seco. A hora é difícil. Problemas de todos os lados. Mas tem alguém que teria coragem de dizer: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém! Oh, bendito é o nome do Senhor. Pai querido, esses nomes foram citados e eu já havia pedido para o Senhor para curar os enfermos, para consolar os corações, para salvar os perdidos. Eu já havia pedido para o Senhor pôr força em nós e alimentar a nossa fé. E agora eu volto para dizer: tenha misericórdia e realiza milagres de Jesus ressuscitado aqui entre nós, Pai. E as pessoas voltem para casa e mantenham seus olhos nas promessas, Pai. A nossa redenção se aproxima. Foi assim que o Senhor disse. E é isto que eu creio aqui hoje à noite. Guarda cada um. Não deixa ninguém se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Mas nos ajude a manter os nossos olhos na recompensa final, no final do caminho, Pai. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A todos que creem, o Senhor vos recompense. O Senhor tenha misericórdia de ti e te guarde e te dê a paz. O Senhor guarde a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. No nome de Jesus Cristo. Até domingo pela manhã. Lembre-se, não se esqueça, nós não viemos discutir doutrinas. Nós sabemos o que está acontecendo e para onde estamos indo. E quando nos batizamos em nome de Jesus é porque sabemos que Ele veio tomar um povo para o seu nome. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Todos os irmãos da internet, obrigado pela vossa audiência. Aleluia. Até domingo às 9 horas, se houver um domingo, estaremos juntos. Um lugar tão bonito. Dó. Aleluia.
Aleluia. Onde sol não haverá. Oh. Um lugar tão bonito, onde sol não haverá. Ali Jesus será a luz, o Cordeiro a lâmpada será. Verão face a face o seu rosto, nas suas testas seu nome estará. Um lugar tão bonito, quem vencer dará. Ali morte não haverá, nem pranto, clamor e nem dor. E Deus toda lágrima enxugará. Um só Deus e um só povo para louvar. Um lugar tão bonito,